Bem-vindos todos. Nessa aula de hoje a gente vai discutir sobre teoria monetária, né? Então, qual que é o objetivo? Sobre o que essa teoria monetária vai tratar? Vocês vão lembrar naquele esquema em que nós fazíamos o fluxo da economia, que existia um fluxo de bens e serviços, foi o que nós discutimos até agora, e que existia também um fluxo monetário, ou seja, para toda aquela produção de bens e serviços, a ideia é que nós vamos ter que ter dentro dessa economia uma quantidade de moeda, né, uma circulação de moeda suficiente, né, para poder pagar aqueles bens e serviços. Então nós vamos imaginar assim, olha, eu tenho um fluxo de bens e serviços na minha economia e eu tenho um fluxo monetário, né, uma quantidade de moeda que está dentro dessa economia. E o que nós vamos ver hoje é como que funciona, né, ou como que o que tipo de relação essa moeda vai ter com a economia ou que ela vai ter com a quantidade de bens e serviços, né, como que ela funciona dentro dessa economia. Então, por exemplo, se a gente chegar aqui e pegar o conceito de moeda, vou dizer assim, ó, moeda é um ativo utilizado para realizar transações. Né? Estou usando a moeda para poder comprar e pagar as coisas. E ele é o que possui maior liquidez. Né? A gente usa muita moeda porque ele tem uma liquidez muito grande. Por exemplo, eu posso ter toda a minha riqueza em formas de casas, apartamentos, né? Mas eu não posso, às vezes eu vou ter dificuldade em quê? Em usar essa casa numa transação ou para comprar alguma coisa simples no meio dia a dia, né? Então eu vou precisar de quê para poder ir na rua comprar alguma coisa, pagar um almoço? Eu vou precisar de vender uma casa dessa, pegar o dinheiro para poder pagar, né? Porque ninguém vai aceitar uma casa em troca de um almoço. Então é por isso que a gente está dizendo que a moeda tem uma maior liquidez. Ela sempre vai ser aceita, né? Eu consigo trocar na mesma hora minha moeda a troco dos bens e serviços que eu quero na economia. E nessa economia a gente diz assim, olha, ela tem três funções, né? Essa moeda tem três funções. Ela é um denominador comum de valor. O que é isso? Eu posso usar para comparar o valor das diferentes mercadorias dentro da minha economia. Então eu consigo, por exemplo, colocar um valor na minha hora de trabalho e comparar isso com o valor de um carro novo. Tá? Então eu tenho um denominador, é como se tivesse uma unidade para dar valor a todas essas coisas dentro da minha economia. Tá? Ela serve também às vezes como reserva de valor, porque eu vou guardar essa moeda, tá? E ela vai representar a minha riqueza. Então eu tenho tantos mil, tantos milhões de reais guardados no banco, guardados em casa. Né? A gente já volta a discutir um pouco porque às vezes todo mundo já tem uma noção de que nem sempre é uma boa ideia, não só por causa do risco, né? Mas se você deixar a moeda em casa, ela vai perdendo valor. Então a gente já vai voltar a discutir isso mais um pouco. E ela serve como meio de troca, né? Que é esse intermediário entre as mercadorias da minha economia. E o que pode acontecer? Algumas vezes quando a gente tem um processo inflacionário muito grande, né, muito alto, essa moeda ela pode perder a função na economia. Ela pode chegar num determinado ponto em que ninguém mais vai querer aceitar aquela moeda, tá? Então aí a gente teve períodos de crise no Brasil, a gente teve períodos de crise na Argentina, por exemplo, que ninguém aceitava moeda. Todo mundo já preferia ter dólares ou ter uma outra, que é uma outra moeda em mãos, do que aquela moeda do país. Porque ela vai deixar de ser uma reserva de valor, a gente sabe disso, né? Tem uma inflação, na verdade a minha moeda está perdendo o valor real dela, né? Eu estou conseguindo comprar cada vez menos coisas com aquela mesma quantidade de moeda, tá? Posso dizer assim, olha, que no momento, né, de uma inflação maior, ela vai deixar de ser um denominador comum de valor. Na época que a gente tinha muita inflação antes do plano real, isso acontecia. Às vezes a gente nem sabia qual era o valor de cada coisa. Aumentava, todos os preços aumentavam a cada dia. Né? Então com isso a gente não sabia o que estava acontecendo. Tá? Você não tinha mais esse padrão de moeda. Ou eu posso ter ainda, num problema de hiperinflação, aquilo que a gente já conversou, que eu, no exemplo que eu já dei antes, de que dela não servir mais nem como meio de troca. Você chega lá para comprar alguma coisa e a pessoa diz, não, essa moeda eu não aceito mais, eu quero uma outra moeda ou uma outra que vai substituir a moeda da minha economia. Então só para a gente ter um exemplo, ó, hoje a gente tem uma inflação, né, razoável, apesar da preocupação de com o aumento da inflação, a gente tem
inflação razoavelmente sob controle. A gente já teve períodos, só para dar um exemplo aqui, ó, em março de 90, que em um único mês, né, a inflação foi de 84%. O que foi isso? Imagina isso, né? Todos os preços aumentando 84%, quer dizer, eles quase dobraram de valor durante um único período, durante um único mês. Tá, então nesse gráfico, só para a gente ter uma ideia, tem os planos que foram as tentativas de controlar a inflação. Né? Eu tinha um plano que às vezes não tinha sucesso, a inflação retornava, até que a gente chegou a ter o plano real que manteve essa inflação sob controle. Né? No aula seguinte a gente discute um pouco mais sobre inflação. E aqui alguns valores anuais, ó, em 89 de 1.900% ao ano, 1.620, chegar até 93 a ter 2.400, quer dizer, quase 2.500% de inflação. Os preços aumentaram 200 vezes em um ano. Tá? E a gente pode pensar assim, olha, na minha economia, essa moeda ela vai ter algumas funções. Tá? Aliás, desculpa, vai existir uma demanda de moeda. As pessoas querem essa moeda por alguma razão, tá? Então a minha demanda de moeda vai ser dada por quê? Opa, desculpa. Minha demanda de moeda vai ser dada por quê? Primeiro por precaução, né? As pessoas vão querer guardar essa moeda como uma reserva de valor. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, então eu quero ter alguma coisa guardada, tá? O Keynes dizia o seguinte, que uma outra função é a especulação, ou seja, eu quero ter uma moeda porque em algum momento, né, pode aparecer uma oportunidade, uma boa oportunidade de investimento, que é essa questão de adquirir títulos, eu posso querer comprar alguma coisa para fazer um bom investimento. E o outro motivo é transacional, quer dizer, eu quero ter moeda para poder realizar trocas, né? Então esses são os motivos da demanda. A demanda, e essa demanda vai acontecer sempre, tá? Em função de uma taxa de juros que existe na economia. Então estou dizendo assim, olha, a demanda por moedas é inversamente relacionada à taxa de juros. O que é isso? A taxa de juros que a gente paga é como se ela fosse um custo de oportunidade para poder reter moeda. Ou seja, se eu for pegar um dinheiro emprestado no banco, eu tenho que pagar uma taxa de juros. Eu estou pagando para ter aquela moeda. Tá? Se eu deixo o meu dinheiro guardado lá no banco, o banco vai me pagar uma taxa de juros. Ou seja, ele está me pagando ou eu estou recebendo por reter aquela moeda. Então a gente vai dizer assim, olha, a taxa de juros é quase que estou pagando, né, ou estou recebendo por reter aquela moeda. E aí o que vai acontecer? Existe uma relação inversa entre essa taxa de juros e a demanda moeda. Quanto maior a taxa de juros, né, menor vai ser a demanda. Quanto maior a taxa de juros sendo cobrada na economia, menos as pessoas vão querer reter essa moeda. Ou seja, tem uma taxa de juros muito alta, eu não vou nem querer pegar a moeda e nem querer ficar comigo. Eu vou querer emprestar ela para o banco, vou querer, né, dar um destino para ela para poder ganhar com isso também. Tá? E uma outra questão relacionada à demanda, que a gente vai dizer assim, olha, a demanda por moeda depende também da renda. A gente pode dizer que quanto maior a renda de uma pessoa, maior vai ser a demanda por moeda. Mais eu vou querer moeda, mais transações, mais maior vai ser as vezes em que eu vou querer comprar algum título, tá? Mais eu vou querer guardar para poder garantir o meu futuro, né? Mais motivos para demandar a moeda eu vou ter, né? Então esses são assim, é o funcionamento da demanda, né? A gente está dizendo que a demanda de moeda da nossa economia vai depender da taxa de juros. Então, antes que a gente veja o lado da oferta, vamos pensar o seguinte: se eu tenho uma demanda e uma oferta, quanto é que vai ser a quantidade de moeda que eu vou precisar nessa minha economia? E aí existe uma teoria que a gente chama de teoria quantitativa da moeda, né, para tentar determinar isso. Então ela vai dizer assim, olha, se eu considerar que toda moeda é utilizada para realizar trocas, ela não está parada, ela não está guardada, vou dizer que dependendo da quantidade de bens existentes na minha economia, essa minha quantidade de moeda vai influenciar só na determinação dos preços desse bem. Vamos avançar um pouco mais para isso ficar mais claro. Essa minha teoria quantitativa, eu tenho uma fórmula para determinar essa quantidade. Então ela está me dizendo assim, olha, a quantidade de moeda vezes a velocidade de circulação,
dessa moeda, ou seja, a quantidade de vezes que ela passa de mão em mão, vai ser igual ao quê? O nível de preços, né, que eu tenho nessa economia, multiplicado pela quantidade de produtos que eu estou negociando dessa economia. Ou seja, vamos pensar assim, olha, esse produto real, lembra da história do PIB, né, um produto que eu tenho na economia. Então eu tenho aquela quantidade de bens e serviços, o nível de preço deles tem que ser igual à quantidade de moeda vezes a velocidade de circulação. Tá? Então vou dizer assim, olha, sendo essa minha velocidade de circulação constante, né, vou imaginar que ela não muda e o produto também não muda a curto prazo, o que vai acontecer nisso daqui? Ó? Se eu colocar essa velocidade de circulação em constante, esse produto de cá é constante, né, sempre que eu aumentar essa quantidade de moedas do lado de cá, eu vou dizer que esse meu nível de preços na economia ele tem que aumentar também, porque o V e o Y são constantes. Então, se eu aumento o M, eu vou ter que aumentar o P. Qual que é, né, essa é a parte matemática. Qual que é a ideia que está por isso? Quando eu começo a colocar uma quantidade maior de moeda na economia, o meu nível de preços ele aumenta, tá? O nível de preço na economia, ou a minha inflação, vamos dizer assim, ela vai começar a aumentar nessa minha economia. Então é essa a relação que existe, né, quando a gente pensa na quantidade de moeda que tem que estar disponível na economia. Né? A quantidade de moeda tem que estar em equilíbrio com a quantidade de bens e serviços que existem. Tá? Que é o que a gente estava dizendo nesse slide. Então vamos pensar assim, ó. Então eu sei, né, que eu tenho uma demanda, eu sei que eu tenho que ter uma quantidade de equilíbrio e o que determina a minha oferta. Né? A gente diz assim, olha, é um sistema que tem uma moeda de lastreada, né, que às vezes muita gente ainda tem essa ideia na economia de que funciona assim. Eu vou dizer que a quantidade de moeda que está em circulação depende, por exemplo, de um estoque de ouro. Eu tenho que ter lá um estoque para emitir uma quantidade de papel moeda igual. Tá? O sistema que a gente tem hoje em todos os países do mundo é o que? É uma moeda fiduciária. O história do lastro já ficou para trás. Então é uma moeda, um sistema, né? Uma moeda fiduciária é um sistema sem lastro. Ou seja, o responsável, no caso do Brasil, pelo controle da oferta de moeda é o Banco Central. Ele tem um monopólio na emissão dessas moedas. Então o Banco Central que vai fazer a quantidade de moeda que ele acha que é preciso na economia, independente de ter um lastro ou não. Tá? Nesse caso a gente vai acreditar na moeda que o Banco Central está oferecendo. E o próprio Banco Central ele divide, às vezes, a moeda para a gente. Né, ele tem uma classificação dessas moedas. Então, esse papel moeda, que a gente está acostumado a ver, ele vai chamar isso de M0, tá? Que é a quantidade de papel moeda que tem em poder do público. Ele tem uma outra classificação que ele vai dizer assim: olha, o M1 é igual ao que? Todo esse papel, né, moeda que está em poder do público mais depósitos à vista. Tá? Então ele está somando as duas coisas, depósito à vista, o dinheiro que a gente tem lá no banco. Aí vai nessa sequência fazendo essa classificação, considerando título público, privado, caderneta de poupança, tá? Somando essa quantidade de moeda. Então aquele M que nós vimos lá na fórmula da teoria quantitativa, o Banco Central no Brasil classifica dessa forma. Então, só para a gente ter uma ideia, ele vai ter, por exemplo, um controle, né, da quantidade de moeda que existe na economia. Então, esse aqui está desatualizado em 2010, ele sabe lá a quantidade de M1, M2, M3, M4, ele sabe a quantidade de papel moeda que tem em circulação. Mas a gente entra lá no site do Banco Central, a gente consegue saber, ou ele tem um controle bem rígido de toda essa moeda que tem na economia. Tá? Então, pelo lado da oferta, a gente está dizendo assim, olha, o Banco Central tem o monopólio da emissão de papel moeda. Mas o que vai acontecer no nosso dia a dia? A gente sabe assim, olha, eu estou usando a minha moeda para liquidar transações, mas a gente sabe, por exemplo, que parte dessas transações é realizada através de cheques. Né? Você vai lá e faz um cheque que é uma espécie de uma moeda dos bancos. Né? Na verdade, você não precisa, né, tá passando aquele dinheiro, pagando com aquele dinheiro. Você pode pagar isso com um cheque. Você está pagando isso para alguém sem
né, você tem o dinheiro na sua conta, mas não necessariamente o banco tem aquele papel moeda guardado específico para o cheque que você está dando. Ele tem lá a quantidade de papel moeda que ele tá lidando no dia a dia, né? Mas ele pode fazer o quê? Como você está pagando um cheque, ele pode pegar o seu dinheiro e sair emprestando para alguém. Então a gente vai dizer assim, ó, que os bancos comerciais eles também têm o poder de criar moeda, né? Já que a gente tem essas outras formas de liquidar essas transações. E aí o que, que acontece, né? A gente está dizendo assim que a oferta agora não é mais feita só pelo Banco Central, os bancos comerciais também fazem a oferta. E a gente sabe que tem que ter o quê? Um equilíbrio nessa economia pela teoria quantitativa da moeda. Tá? Então o que, que vai acontecer? O Banco Central ele começa a precisar de ter mecanismos para regular essa oferta de moeda. A gente já viu lá na micro, né, que uma oferta maior do que a demanda vai fazer o quê? Faz com que os preços comecem a cair, o valor da moeda pode começar a cair. Ou então uma demanda maior do que o preço vai fazer o quê? Com que o valor dessa moeda comece a aumentar, né? Eu posso começar muita gente querendo dinheiro, posso começar a ter outro tipo de problema na minha economia. Tá? Então eu vou ter que seguir por ter que tentar ter um equilíbrio, né, nessa economia. Então, só para a gente voltar a ter uma ideia desse efeito da criação de moeda pelo banco, né, antes da gente seguir nessa ideia do equilíbrio, pensa assim, ó, eu faço um depósito inicial lá no banco de R$ 1.000. Né? Tem uma coisa que a gente chama de encaixe monetário que os bancos fazem, é o que? Ele sabe que ele tem que deixar alguma quantidade de dinheiro guardado para a hora que as pessoas forem lá precisar. Tá? Tanto é que às vezes você precisa de um valor muito alto, você tem que avisar com 24 horas de antecedência, ou seja, o banco não vai ter esse dinheiro guardado lá, ele vai ter uma parte desse dinheiro guardado. Né? Então estou dando um exemplo aqui, supondo que isso seja 10%, mas na verdade isso aí vai variar de banco para banco, de dia, dependendo do dia da semana, tá? Dependendo do local, o banco vai ter um cálculo para resolver isso daí. Então, desse meu depósito inicial, o banco guardou 10% para a hora que eu for precisar. E o que, que ele faz com os outros R$ 900? Ele empresta isso para alguém. Né? Ele empresta isso para uma pessoa. Porque ele sabe que eu não vou voltar e não vou precisar daquilo. Vou gastar esse dinheiro ao longo de um mês inteiro. Tá? Então, desses R$ 900, vamos imaginar assim, olha, a pessoa pegou uma parte, depositou a outra de volta, ou pagou com um cheque, ou de alguma forma esse dinheiro voltou para o banco. Voltou esse depósito, o que, que ele faz? Ele tem mais o encaixe, ele vai pegar mais uma parte e ele vai emprestar para uma outra pessoa. Tá? Então no final eu tenho esses R$ 1.000, né? Com certeza estão lá garantidos, mas o banco emprestou 900 para alguém. Então aquele depósito inicial agora aqui já virou 1.900. Daqui a pouco ele vira mais uma parcela disso. Né? Então o banco na verdade criando ele está criando moeda, ele está aumentando essa quantidade de moeda ofertada na economia. E aí a função do Banco Central vai ser o quê? Vou tentar equilibrar esse mercado, vou tentar controlar essa oferta, né, controlando a oferta e demanda para a gente ter um equilíbrio, para evitar, por exemplo, o quê? Que um M muito grande aumente o meu nível de preço, que é a história da inflação. Né? Então, quiseram que o meu M não aumente muito para eu não ter que aumentar, por exemplo, o P. Eu quero manter essa economia em equilíbrio. E aí ele tem alguns instrumentos para poder fazer isso, tá? Que a gente já vai ver logo em seguida. Por exemplo, um deles é o recolhimento compulsório ou depósito compulsório, que de todo depósito que é feito no banco, uma parte, né, tem que ficar à disposição do Banco Central. Vamos dizer assim, olha, vai ficar depositado lá no Banco Central. Né? Então, uma parte do dinheiro que a gente deixa no banco, o banco o banco é obrigado a depositar no Banco Central para poder ficar guardado e evitar que ele faça o quê? Que ele vá emprestando e que essa oferta aumente demais. Numa média geral, né, desde 2013 a gente diz assim, olha, 45% de tudo que você deposita no banco, ele tem que deixar guardado no Banco Central.
tá? E é justamente isso daqui que ele vai poder aumentar. A gente vai discutir um pouco mais para frente que ele vai poder modificar de acordo com o interesse que ele tiver na política monetária dele, tá? Então, por exemplo, ó, o meu depósito inicial 10%, né, eu estava dizendo que era encaixe, os outros 90% foram para empréstimos. Mas com o depósito compulsório, 10% viraram encaixe, 45% viraram depósito compulsório, e aí eu não tenho mais os R$ 900 sendo emprestados, tá? Eu vou ter uma parte menor agora sendo emprestado na economia. Então, com isso, o Banco Central consegue fazer o quê? Reduzir a oferta de moeda. Então, quando ele quiser, por alguma razão, né, diminuir a quantidade de moeda na economia, ele aumenta esse depósito compulsório. E ele faz isso por decreto. A partir de amanhã vai funcionar desse jeito. Tá? Então, com isso daqui, ó, eu aumentei esse depósito, eu vou fazer o quê? Que é essa segunda opção aqui, elevação na taxa. Eu aumentei o depósito, eu tenho menos dinheiro para ser emprestado. Olha só como isso é importante, como que isso vai nos afetar. Eu aumento o depósito, eu tenho menos dinheiro para ser emprestado, menos dinheiro para ser emprestado. O banco vai querer cobrar mais por esse empréstimo, ele cobra uma taxa de juros maior. Cobrando uma taxa de juros maior, a gente viu lá no início da aula, as pessoas vão ficar desestimuladas a gastar esse dinheiro. Então estou dizendo assim, olha, aumentou a taxa, o efeito final que eu tenho é o quê? Que a atividade econômica retrai, as pessoas querem gastar menos agora, porque tem menos dinheiro e os bancos estão cobrando mais por isso, tá? E aí eu reduzo a minha demanda, porque as pessoas querem gastar mais. Então, por exemplo, se eu tiver uma inflação na minha economia, eu posso usar esse depósito como forma de tentar controlar essa inflação. Eu aumento o depósito, né? Vou diminuir a demanda, com a demanda menor as empresas vão ser obrigadas a baixar o preço dos produtos porque ninguém quer comprar isso mais. Posso fazer o contrário também. Na época da crise, para poder estimular a economia, o governo reduziu a taxa, aí os bancos emprestam mais dinheiro, têm mais dinheiro para emprestar, vão cobrar uma taxa menor por isso, e eu começo a estimular mais a minha economia. Tá? Essa é uma política. A outra, a gente diz operação de mercado aberto. O que é isso? É quando o Banco Central começa a comprar e vender títulos no mercado. Os títulos do governo. Então, sempre que ele vende um título, tá, ele está fazendo o quê? Ele está te entregando um título que é, se não me engano, o M3 da economia, quer dizer, eu estou te entregando uma moeda e estou pegando papel moeda. Só que o meu título ele tem uma liquidez menor. Eu não consigo pegar o título e ir ali na rua comprar uma televisão com ele. Tá? Então, na verdade, eu estou substituindo, né, M0 por M3 ou M4, não sei, eu não vou lembrar agora. Mas eu tenho uma liquidez menor na economia e as pessoas vão começar o quê? É como se eu tivesse menos dinheiro, tá? Menos dinheiro, aumenta os juros, as pessoas vão ser estimuladas a comprarem mais. Ou então ele pode comprar esses títulos no mercado. Então ele vai fazer o quê? Ele começa a aumentar a quantidade de moeda que tem na economia. Uma terceira opção, empréstimo de assistência à liquidez ou taxa de desconto, é o quê? O Banco Central ele pode emprestar dinheiro para os bancos. A gente diz assim, o Banco Central é o banco dos outros bancos. Tá? Então, se o banco calculou mal aquele encaixe monetário, se ele está faltando dinheiro, emprestou demais, ele pode ir lá no Banco Central, opa, vou pegar um pouco de dinheiro emprestado. E quando essa taxa de juros é muito alta, ele vai ser desestimulado a ir lá no Banco Central pegar algum dinheiro emprestado. Mas se ela for muito baixa, ele vai ter um estímulo maior para ir lá e pegar esse dinheiro. Então, pegando mais esse dinheiro, ele tem como emprestar mais. Tá? Então, uma taxa, essa taxa de redesconto, quando ela é menor, os bancos, a tendência dos bancos é emprestarem mais para as pessoas, reduzirem a taxa de juros. Então, eu diminuo essa taxa de redesconto, os bancos têm mais dinheiro para emprestar, cobram uma taxa de juros menor, as pessoas compram mais e eu aumento a demanda. Outra, quarta função aqui é essa facilidade de empréstimo de liquidez, né, que
que faz o quê? É, quanto mais as leis da economia, quanto mais o governo criar um ambiente que facilita o empréstimo, diminui a taxa de juros, tá, mais as pessoas vão ser estimuladas a pegarem empréstimo. Por exemplo, quando você teve o empréstimo para os aposentados, né, que a gente é comum demais a gente ver na propaganda. Quando o governo permitiu que os bancos recebessem direto do dinheiro lá da aposentadoria, ele diminuiu o risco dos investimentos, dos empréstimos. E aí com isso, os bancos passaram a poder cobrar uma taxa de juros menor, porque o risco era menor, tá? Com uma taxa de juros menor, essas pessoas foram estimuladas a comprar mais, demandar mais, e aí a economia funciona. Então, sempre que ele cria alguma lei, algum regulamento que facilita o empréstimo, ele está ajudando a colocar mais dinheiro na economia. Só para a gente ter uma ideia. Imagina assim, ó, eu tenho uma crise de 2008, crise de 2009, né, que na verdade continua em alguns aspectos, tá? Se eu tenho um momento de crise e o governo quer começar a estimular essa economia, ele quer fazer com que as pessoas comecem a comprar mais para poder produzir mais, gerar mais empregos, né? O que vai acontecer? O exemplo de medidas que ele pode tomar. Ele pode reduzir o recolhimento compulsório, depósito compulsório. Né? Os bancos têm que deixar menos dinheiro no Banco Central, vão poder emprestar mais e vão cobrar uma taxa de juros menor e vou aumentar a minha demanda. Né? Tem esse esquema aqui, ó. Como que essa ação na parte monetária da minha economia chega a afetar os bens e serviços? Como é que ele vai para o setor real? Tá? Então essa redução no depósito, ou ele comprar títulos, ou ele diminuir a taxa de redesconto, isso daqui faz o quê? Com que sobre mais moeda. Mais moeda na economia, eu diminuo a taxa de juros. Diminuiu a taxa de juros, mais as pessoas vão ser estimuladas a comprar. Tá? Então isso aqui é muito importante, né, para a gente finalizar esse assunto de hoje. Tá? Quanto mais moeda eu tiver disponível na economia, menor a taxa de juros, maior vai ser a minha demanda. Então, se eu quero estimular a demanda, eu tenho que colocar mais moeda. Se eu quero controlar essa demanda, né, por exemplo, num caso de inflação muito alta, uma das estratégias é você reduzir a demanda. Com a demanda menor, os preços vão diminuir. Aí eu tenho que diminuir a quantidade de moeda, eu tenho maior taxa de juros e menor a demanda agregada na minha economia. Então essa é a ideia central de como que esse fluxo monetário da nossa economia vai afetar o nosso setor real. Tá? A ideia para a gente fechar esse assunto, e no próximo a gente discute um pouco mais sobre a inflação na economia.